Nossa vida já é eterna. Nosso versículo, aliás, são dois, né? Nossos versículos iniciais se encontram na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2, nova versão internacional. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Que palavra maravilhosa, né? Louvado seja Deus. Igreja preciosa do Senhor, povo santo, amados, mais que vencedores, selados com o Santíssimo Espírito prometido por Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, verdadeira igreja de Deus. Meus amados irmãos, eu quero falar hoje a respeito da nossa vida atual. Eu quero apresentar para vocês um conceito muito interessante que é o seguinte: a nossa vida atual, esta que nós estamos vivendo agora fisicamente, ela já é eterna. Entendam isso. A nossa vida, ela não será eterna. Ou, no caso, nós não teremos vidas distintas do ponto de vista da nossa alma. Tá? Ou seja, a mesma vida que vivemos aqui, viveremos na eternidade. Porém, obviamente, em outras condições, as quais nós vamos desenvolver aqui o raciocínio. Tá? Então, vocês podem observar aqui que o apóstolo Paulo diz o seguinte: o Senhor, ele prometeu a vida eterna, ele preparou, né, a vida eterna e a prometeu antes dos tempos eternos, ou seja, antes da criação do mundo, antes de haver tempo, antes de haver cosmos. O Senhor preparou a vida eterna em seu coração e ele prometeu a vida eterna. Deus, ele prometeu a vida eterna para quem? Para os seus filhos, para os eleitos, né? O Senhor Deus elegeu os seus filhos desde antes da fundação do mundo. E a esses que ele elegeu, ele deu um predestino, ou seja, o destino de serem seus filhos. E a esses que receberam esse predestino, ele deu a promessa da vida eterna. O Senhor Deus, amados, ele sempre soube, obviamente, que o homem pecaria, que o pecado entraria no mundo. Ele sempre soube disso, que haveria aquela corrupção e que, consequentemente, a morte, que não deveria acontecer, principalmente para os filhos de Deus, ela passou a vigorar na criação de Deus. E veja, isso não foi surpresa. Deus sempre soube disso. Tá? Deus não se surpreende com nada, gente. Deus é onisciente, não tem esse conceito de Deus se surpreender. Ah, irmão Cristiano, por que ele criou? Bom, aí é uma coisa dele. Eu não vou entrar nisso. Muitas vezes as pessoas nos mandam mensagens assim, e-mails, né, e tudo mais, dúvidas. Ah, irmão Cristiano, se o Senhor sempre soube que ia acontecer tudo o que aconteceu, né, que o pecado entraria no mundo, a morte, a necessidade, né, do advento de Jesus para que o pecado fosse aniquilado, etc., todo esse mover no mundo. Deus sempre soube disso, né? Se ele sempre soube disso, por que ele criou? Eu não sei. A palavra diz que as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, há coisas que ele revelou para os seus filhos e há coisas que são ocultas, que pertencem somente a Deus. Então, os porquês de Deus, gente, eu não quero nem entrar nisso. Eu não quero ter essa ousadia de querer entrar nos porquês, nos motivos de Deus. Deus criou, eu sempre respondo isso, né? O Senhor criou porque tinha que ser criado. Ponto. O Senhor Deus não faz nada à toa. Entende? Deus não, vou fazer aqui para passar o tempo. Não, ele criou porque tinha que ser criado. Agora, evidentemente, ele sempre soube de tudo que ocorreria. Por isso mesmo que ele já prometeu a salvação antes dos tempos eternos. Então, por que ele prometeu a salvação? Porque ele sabia que os seus filhos precisariam da salvação. Necessitariam do advento de Jesus para que a graça se manifestasse. E Deus também, obviamente, sempre soube que nenhum de seus filhos teria a capacidade, abençoados, para se salvar a si mesmo.
para garantir a eternidade, entende? Ninguém ganhou a eternidade por si só. Isso não existe. E o Senhor sempre soube dessa incapacidade. Então, essa promessa que o Senhor fez da vida eterna, né, antes da fundação do mundo, foi algo que veio do coração e do amor de Deus pelos seus filhos. Então ele prometeu porque ele amou os seus filhos desde antes da fundação do mundo. E esse amor, obviamente, o fez preparar a salvação, prometê-la e já preparar a provisão total da salvação para dar gratuitamente aos seus filhos. Por isso Paulo fala, né, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o Senhor concedeu gratuitamente, mais uma vez, porque ele sempre soube da incapacidade de seus filhos para alcançarem a vida eterna por seus próprios méritos. Nenhum homem conseguiria isto. Então o Senhor, em seu infinito amor, preparou tudo para os seus filhos. E ele prometeu desde antes da fundação do mundo. Então o apóstolo Paulo deixa isso muito claro para poder informar a igreja que não houve um improviso. Sabe, as pessoas têm esse pensamento. Alguns pensam assim, né? O Senhor ele não salvou, né, diretamente. Ele tornou a salvação possível. Aliás, a maioria pensa isso, tá? Eles não falam assim abertamente. Eu acho que a maioria, gente, do sistema religioso aí nem percebe isso. Interessante. Acredito que a maioria nem percebe. Mas o que eles pregam basicamente é isso. O Senhor não salvou, na verdade. Ele tornou a salvação possível. Porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, fez toda a sua obra, trouxe o seu reino, e ainda assim as pessoas têm que pagar o preço para serem salvas, têm que cumprir mandamentos, cerimonialismos, frequentar o templo de pedra, sabe? E seguir todos os rituais e o tipo de vestimenta e todo aquele ritmo religioso. Aceitar Jesus, como eles dizem, que é um conceito que não existe na Bíblia, né? Mas eles inventaram, alguém inventou isso, né? Tem que aceitar Jesus para ser salvo. E esse pensamento, esse raciocínio vem sendo passado de geração em geração, e a maioria acredita nisso, né? Que é ela que aceita, ela que quer, né? E ela aceitando, ela se torna uma eleita. Veja só que coisa absurda, né? Se a eleição foi feita antes da fundação do mundo, como é que alguém agora, por sua vontade, se torna um eleito? Percebe que isso não faz sentido nenhum? A eleição foi feita antes da fundação do mundo. A palavra diz que o Senhor predestinou aqueles que de antemão ele conheceu. Recentemente nós estudamos sobre isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo 2 links. Um da trilogia que nós temos de predestinação e eleição. É um resumão, vamos chamar assim, né? Esses 3 estudos é um grande resumo do raciocínio. Se você quiser se aprofundar, vamos deixar um segundo link, que é o link de eleição e predestinação, que é um link completo. Tá? Então são 2 links. Um tem uma trilogia. Para quem é iniciante no assunto, quiser assistir essa trilogia, como eu disse, é um resumo. E tem também o link com todos os estudos que já tratamos até hoje no YouTube. Tá? Quem está pela gravação no YouTube, na descrição do vídeo vai encontrar esses 2 links para vocês entenderem melhor esse raciocínio. Tá? Então veja, não tem essa coisa de aceitei Jesus, eu me batizei, entre aspas, nas águas, né? E eu participo aqui da classe dos catecúmenos, agora eu canto na igreja, eu sou dizimista, eu uso a roupa que eles mandam usar, eu faço jejum, tomo santa ceia, subo um monte. Então eu estou propenso a ser salvo por causa disso. Entende? Então esse é o raciocínio. Só que, abençoados, a palavra do Senhor revela o contrário disso. Ela revela que o Senhor é que fez toda a obra de salvação. E Ele já concedeu esta salvação. Ele fez a obra e concedeu a salvação gratuitamente. Mais uma vez, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Salvação é o quê? É viver para sempre, são sinônimos. Porque salvação é ter sido salvo da morte. A gente já vai se aprofundar mais nesse raciocínio, tá? Então salvação é sinônimo de viver para sempre. Então o Senhor já concedeu a esses filhos eleitos dele desde antes da fundação do mundo, predestinados, ele já concedeu a vida eterna, já é uma realidade. Então a nossa vida atual, ela já é eterna. Ela não vai ser substituída por outra vida. Não existe isso. A nossa vida hoje vai seguir para sempre. Mas, irmão cristiano, as pessoas não morrem na carne? Também a gente já vai chegar lá, né? O fato é que essa vida que temos hoje,
ela vai seguir. E essa promessa, como nós lemos aqui no início, ela foi feita antes dos tempos dos séculos, antes de haver tempo, antes de haver criação. E o interessante aqui desse texto de Tito, né, é que Paulo fala da esperança da vida eterna. É um outro conceito que a gente tem apresentado aqui. Por quê? Porque nós temos que ter em mente que o reino de Deus já veio. Diferentemente do que muitos, a maioria pregou aí até hoje, dizendo que o reino ainda vai vir. Não, não vai. Ele já veio. Tudo já está consumado. Entendam isso. Só que aqui no tempo da carta, no tempo da igreja primitiva, eles estavam antes da vinda do reino. Nós identificamos historicamente a vinda do reino de Deus no ano 70 depois de Cristo, ainda na primeira era cristã, no primeiro século, né, da era cristã, antes do primeiro século, né, no ano 70. Irmão Cristiano, por que vocês identificam historicamente isto? Porque Jesus disse lá em Mateus 24 que na sua segunda vinda, aquele templo que estava de pé, e veja, ele não estava falando de um terceiro templo no futuro. As pessoas têm isso na mente, né? Ah, não, vai haver um terceiro templo, e Jesus estava profetizando sobre esse terceiro templo eventual em Jerusalém. Não. Pode até haver um terceiro templo? Sim, porque quem tem dinheiro faz o que quiser, né? Por exemplo, não há aqui no Brasil uma denominação religiosa que fez um templo de Salomão, entre aspas? Tem ou não tem? Em São Paulo, inclusive. E por que eles fizeram? Eles têm recursos financeiros, fizeram lá um grande templo de Salomão. Então quem tem dinheiro faz. Se futuramente houver condições ali políticas, territoriais, né, ali em Israel, e eles quiserem fazer um terceiro templo, se eles tiverem condições financeiras, e certamente eles têm, né, eles farão, mas isso não tem nada a ver com Apocalipse. Porque a profecia de Jesus não falava de terceiro templo nenhum. Ele falava do templo que estava de pé ali. Tanto que ele aponta para o templo, logo no início do capítulo 24 do livro de Mateus, o Senhor aponta ali para aquelas construções e ele fala, não ficará pedra sobre pedra desse templo. Vocês estão vendo essas construções? Havia ali os muros, né, onde os judeus frequentavam ali os muros, né, do templo. Havia o templo ali dentro, havia também o sinédrio. Então havia todo aquele espaço, né? E Jesus falou, isso aqui tudo vai ser destruído. E do templo, de fato, não ficou pedra sobre pedra, né? Porque aqueles muros que nós vemos hoje, o Muro das Lamentações, né, que tem lá em Jerusalém, aquele Muro das Lamentações é o restante que sobrou dos muros do templo. O templo mesmo foi destruído pelo Império Romano. Então, o que Jesus profetizou aconteceu no ano 70. E aqui eles estavam antes. Então, veja, gente, olha só. A vinda de Jesus já se cumpriu. Não acredite em futurismo, entre aspas, né? Onde as pessoas dizem que o Apocalipse vai se cumprir porque Jesus estava falando de um terceiro templo. Não, não tem isso, gente. Isso é um delírio. Eu também acreditei nisso. Mas o Espírito Santo abriu meu coração e meu entendimento. Ele não me permitiu permanecer nesse engano. As pessoas estão até hoje esperando Jesus voltar. Qualquer coisa que acontece no mundo é porque Jesus está voltando. Ainda mais agora, né? Houve Covid, agora está havendo guerras aí, etc. E as pessoas ficam nessa. Não, Jesus vai voltar, olha aí, está acontecendo. Está acontecendo sim, muita coisa. Mas não tem nada a ver com o Apocalipse bíblico. Este já se cumpriu. Muito bem, quer se aprofundar nisso? Vou deixar um link na descrição do vídeo. Em quase todos os nossos vídeos vocês encontram da escatologia consumada. Aliás, vou deixar 2. Minuto Escatológico, que é um resumo, né? São vídeos de até 1 minuto. Atualmente estamos, se eu não me engano, com 29 vídeos no Minuto Escatológico. Ou seja, em menos de 30 minutos, em menos de meia hora, vocês conseguem assistir a esses vídeos e vocês vão ter uma grande noção do que eu estou falando. Claro que esse Minuto Escatológico é só um resumo também. Então vou deixar os 2 links, do Minuto Escatológico e dos estudos mais aprofundados da escatologia consumada. Eu não tenho tempo nem condições de me aprofundar nisso hoje, tá? Então estou só partindo, eu só estou dando a premissa, né?
Então eu preciso sempre deixar esses estudos, porque algumas pessoas, entre aspas, caem de paraquedas, né, em nossas transmissões, em nossos estudos gravados, e a pessoa de repente não tem esse preparo na mente, né? Então, para que ela entenda, é importante ela ter esse conteúdo a mais que nós deixamos na descrição dos vídeos, tá? Por isso que eu estou sempre recomendando aqui. Então, voltando aqui ao cerne da questão, no tempo bíblico, aqui no tempo da carta aqui que Paulo escreveu a Tito, por exemplo, eles estavam antes desse tempo, antes da queda do templo. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui a Tito, o templo estava lá de pé. A profecia que Jesus fez em Mateus 24 sobre a vinda de seu reino e, consequentemente, o fim dos tempos, né? Aquela profecia não havia se concretizado ainda. Então, o apóstolo Paulo aqui apresenta esse conceito de esperança da vida eterna. Por que Paulo fala isso? Porque a vida eterna, de fato, só se manifestou com a vinda do reino no ano 70, a segunda vinda de Cristo. Houve a ressurreição dos mortos. No link de Escatologia Consumada tem tudo isso explicado em detalhes, tá? Houve a ressurreição dos mortos, né? Então houve, de fato, a entrega, por assim dizer, da vida eterna para os filhos de Deus. Porque, veja, até a segunda vinda, o que estava em vigor? A morte. O que era a morte? A morte, claro, partia da morte biológica, a morte do pó, né? Esse pó voltar ao pó. Só que, consequentemente, a alma, que é a verdadeira vida, a alma é vida, tá, gente? Alma é vida. Biblicamente, a alma é vida. As pessoas têm, algumas pessoas, né? Tem um raciocínio equivocado que alma são apenas pensamentos, alma são emoções. Não. Biblicamente, alma é vida. E na vida, claro, contém emoções, contém pensamentos, etc. Tá bom? Mas a alma é mais do que emoções, do que só pensamentos. Não, a alma é vida. Só que antes da segunda vinda, o que acontecia? Quando a pessoa morria biologicamente, a sua vida, que é a alma, o seu eu, a sua personalidade, morria juntamente com o corpo. Ou seja, ia para o chamado lugar dos mortos. Tá? O lugar dos mortos, em hebraico, é o Sheol, e no grego é o Hades. Então, o que havia? O que acontecia? Os filhos de Deus são triúnicos, como sabemos, corpo, alma e espírito. Quando o filho morria antes da segunda vinda de Cristo, antes da vida eterna ser liberada, né, entre aspas, o que acontecia? O espírito voltava para Deus. Vocês podem ver, inclusive no livro de Eclesiastes, que é antes da cruz, já dizia isso, né? O espírito volta para Deus e o pó vai para o pó. Irmão Cristiano, e a alma nesse meio tempo? A alma vai, ou ia, no caso, ia, né? Não vai mais, ela ia para o chamado Hades ou Sheol. Então, o ser humano, filho de Deus, que era triúnico, se dividia, vamos colocar entre aspas, né? Então, mais uma vez, morreu biologicamente? O pó volta para o pó, que é o lugar dele natural. Só que a alma ia para o Hades, lugar dos mortos, e o espírito voltava para Deus, porque o espírito é o elemento divino e celestial. Então ele sempre voltava para Deus. Alguns têm esse raciocínio hoje, que também é um raciocínio errado, que diz que os espíritos é que iam para o Hades, os espíritos dos filhos de Deus, no caso. Né? Não. Espírito sempre voltou para Deus. Tá? Espírito voltava para Deus, pó para o pó e a alma para o Hades. Então havia essa separação. O que antes era triúnico, a morte tornava separado, vamos dizer assim. Vamos colocar nesses termos, né? Então até a segunda vinda de Cristo havia isso. As pessoas ainda estavam à mercê da morte. Perceberam? Mesmo Jesus já tendo ressuscitado. O irmão Cristiano, Jesus já havia ressuscitado, ele já não havia vencido a morte? Sim, ele havia vencido primeiro para ele. Por isso que Paulo fala que ele foi o primogênito, o primeiro dentre os mortos, o primeiro a ressuscitar. E ele ressuscitou nesta condição, né? O seu corpo saiu da tumba e a sua alma também. A gente já vai chegar lá, tá? Então ele foi o primeiro, só que a morte ainda permaneceu em vigor até que o reino viesse. Então, nesse momento, nesse intervalo da ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda, a morte permaneceu em vigor. Ou seja, as portas do Hades permaneceram abertas. Tremendo isso, né?
mesmo após a ressurreição de Jesus. Por isso que aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo fala em esperança da vida eterna. Por quê? Porque eles ainda estavam esperando a manifestação da vida eterna. O Paulo sabia que quem morresse biologicamente naquele período ali, ainda iria para o Hades, ficar preso na morte, na não existência. Nós chamamos de não existência por quê? Porque a alma, a vida, a personalidade da pessoa ia para esse lugar dos mortos e deixava de existir aqui. Por isso que nós também chamamos aqui de não existência. A pessoa deixava de fato de existir aqui. Então o pó era destruído, ia para o pó, e esse é o lugar do pó até hoje, só que a alma ficava presa no Hades e o espírito voltava para Deus. Então eles estavam aqui em esperança da vida eterna. O Paulo fala também, escrevendo aos Romanos, né, na esperança da salvação. Estamos em esperança. Somos salvos, porém, em esperança. Porque para eles era um momento de esperança. Entenderam? Eles não estavam ainda libertos totalmente da morte, porque a alma, a vida deles ainda estava à mercê da morte. Tá? Então o Senhor prometeu, gente, a vida eterna, ou seja, Ele prometeu que a vida, as almas dos filhos de Deus seriam salvas desta condição. Essa é a promessa de Deus. Irmão Cristiano, o que é a promessa da vida eterna? É o seu espírito viver para sempre? Não! O espírito sempre foi e sempre será eterno, gente. Mais uma vez, o espírito é o elemento divino que nos compõe. É o nosso eu interior que nos compõe, que forma essa triunidade dos filhos de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito, como eu falei agora há pouco. O espírito é o elemento divino, é o que nos conecta a Deus, nos conecta ao paraíso. Veja, espírito não morre. Onde você encontra na Bíblia espírito morrendo? Não tem isso. Perceberam? O espírito não morre, nunca morreu. Sempre voltou para Deus. O que morre é a vida. Ou morria, no caso dos filhos de Deus, morria. A vida, que é a alma é sinônimo de vida, quando morria biologicamente, a alma ficava presa na morte e o espírito voltava para Deus. Este é o raciocínio correto, tá? Quem prega diferente disso, lamentavelmente, está incorrendo em uma grande heresia. E eu espero muito, eu peço muito a Deus sempre, gente, que aqueles irmãos que estão envolvidos com esta heresia, aqueles que são sinceros, eu peço a Deus que eles acordem, que os seus olhos sejam iluminados, para que eles parem de pregar essa mentira que a alma do Filho de Deus morre. Eu tenho certeza que alguns que estão pregando isso aí são pessoas sinceras, porém ainda não acordaram para esta realidade. Mas eu espero que acordem, peço muito a Deus que isso aconteça, né? Então não acredite que a sua alma vai morrer. Não vai. Você vai seguir vivo, porque a alma é vida e a vida do Filho de Deus é eterna. Inclusive esta vida atual. Esse é o ponto principal do nosso estudo de hoje. Nossa vida já é eterna. Essa vida que você vive hoje. Por que ela é eterna? Porque o Senhor preparou a salvação eterna, a vida eterna, antes dos tempos dos séculos, antes da criação, para os seus escolhidos. 2 Timóteo 1,9. Esse é um clássico, né? Vamos ler mais uma vez. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Está vendo aí? Não tem negócio de obras. Ah, eu sou salvo pelas obras. Não, não existe isso. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça. O propósito de Deus, não é do homem. E a graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus, olha só, antes dos tempos dos séculos. Então a graça foi pré-ordenada, preparada, prometida, como eu falei, por causa do amor de Deus. Deus sempre soube que seus filhos precisariam dessa graça. Por isso ele preparou tudo de antemão. Deus não improvisa, queridos. Deus não improvisa. Então vocês viram aqui nos versículos iniciais, né, a promessa, o Senhor prometeu antes dos tempos dos séculos. Você acabou de ler comigo a graça e o propósito de Deus para os seus filhos, de salvar, né, os seus filhos da morte eterna desde antes da criação. E Jesus confirmou essa promessa também. Outro clássico, João, capítulo 10, versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, olha aí, ó. E elas jamais perecerão. Pegou?
Quando alguém diz que a alma do Filho de Deus morre, está negando o que Jesus prometeu aqui. Porque se a alma do Filho de Deus morre, logo ela perece. E Jesus disse, não, jamais perecerão. Porque aqui no contexto, as ovelhas, entre aspas, são os eleitos, os filhos. E ele disse, olha, eu dou a vida eterna para os meus eleitos, meus filhos, e eles jamais vão perecer. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Gente, jamais perecer é sinônimo de vida eterna. Um filho de Deus não pode passar pela experiência do perecimento, não depois da vinda do reino. Como eu disse agora há pouco, antes da vinda do reino, havia ainda essa possibilidade. A morte, o Hades, que também pode ser traduzido como inferno. Gente, inferno é isso, é o lugar dos mortos. Tá? Não é esse inferno de fogo que o sistema criou. Tá? Hades e inferno é a mesma coisa. A palavra pode ser traduzida também por lugar encoberto, porque era este lugar reservado aos mortos, às almas, no caso, porque o espírito de quem era filho, obviamente, voltava para Deus. As almas iam para esse lugar, o inferno ou Hades, entende? E ficava presa nesse local, na não existência. Os seus pensamentos acabavam, a vida acabava, a personalidade deixava de existir durante o tempo em que a alma ficou presa ali, entende? E o pó, claro, voltava para o pó. Então, até a segunda vinda de Cristo, até o ano 70, isso permaneceu em vigor. Então as pessoas ainda estavam à mercê da morte. Só que Jesus prometeu. Não, elas não vão perecer. No caso, alguém pode dizer assim, mas é um cristiano. Jesus prometeu que ninguém ia perecer, mas as pessoas pereciam até o ano 70, segundo o que você está dizendo. Sim, gente, quando Jesus fala jamais perecerão, ele está se referindo à eternidade. Entende? A promessa dele é para a eternidade. Olha, os meus filhos, as ovelhas, né, entre aspas, eleitos, jamais perecerão para sempre, obviamente. Porque o conceito aqui é vida eterna. O que aparece em oposição à vida eterna? Morte eterna, que era a segunda morte chamada na Bíblia, né? Então a primeira morte foi essa morte onde todos ainda estavam esperando a vinda do reino e a ressurreição. Foi a primeira morte. Só que havia a segunda morte para aqueles que não eram filhos de Deus, que não eram da salvação. Jesus prometeu para os seus filhos que eles jamais passariam por essa segunda morte. Então, jamais perecer é isso, é não morrer para sempre. Então, houve essa promessa, e é sinônimo, então, de vida eterna. Jesus prometeu que a vida de seus filhos, e mais uma vez, vida é sinônimo de alma, biblicamente. Alma não são só emoções. Alma são emoções, então quando você morre, suas emoções acabam. Alma é vida. É claro que na alma contém emoções, mas isso é uma outra coisa. Veja, eu vou deixar na descrição do vídeo também o link de uma playlist que nós temos sobre alma. Você quer entender esse conceito de alma e entender que ela é eterna também? Quer entender isso? Vai estar na descrição do vídeo no YouTube um link de uma playlist completa com diversos estudos sobre essa questão da alma. Se você assistir a esses estudos, você nunca mais vai tropeçar nesse assunto e achar que a sua alma, sendo filho, vai morrer, a sua personalidade vai acabar, etc. Você vai deixar de acreditar nisso, porque nós estamos apresentando esse conceito muito profundamente nesse link, nessa playlist, tá? Então assista quando você puder. A gente vai agora só dar uma pequena passada rápida no assunto. Alma é vida. Se Jesus prometeu vida eterna, ele prometeu automaticamente alma eterna. E quando ele disse jamais perecerão, ele estava se referindo a essa morte eterna. Ele falou, os meus filhos não vão morrer para sempre. Não vão, por causa do pecado, eles estavam naquela condição ali, né, de estarem à disposição, entre aspas, né, da morte. O Hades estava ali aberto, vamos dizer, a porta do Hades, né, usando uma metáfora, estava aberta ali recebendo todos os mortos. Só que os filhos de Deus não ficariam naquela condição para sempre. Esse é o ponto. E o que Jesus prometeu, gente, e é o ponto principal de hoje do estudo, é que esta vida hoje que você está vivendo, ela vai seguir. E isso é vida eterna. Então você não pode dizer que a alma do Filho de Deus morre. Eu te pergunto, você vive nesse mundo agora em que condição? Você vive com a sua alma, né? Porque a alma é vida. Então a alma está atrelada a esse corpo atual.
Esse corpo, inclusive, o apóstolo Paulo apresenta ele como uma vestimenta, é como se fosse um invólucro, né? Ele diz que o corpo ele é tanto uma casa quanto uma vestimenta. Isso é que é o corpo atual. E nesse corpo, então, sendo ele uma casa, nele habita a alma e, para quem é filho de Deus, também o Espírito. Que, como eu disse no início, é o elemento divino. Então, nós somos triúnicos aqui. Corpo, que é o invólucro, é a casa terrestre, no caso, atualmente. A alma que habita, a alma é a vida, então ela está atrelada atualmente a esse corpo de carne e o Espírito. E o que Jesus prometeu, então? Que esta alma, que é a vida, que hoje está atrelada a um corpo de carne, vai estar atrelada no paraíso a um corpo celestial. Jesus prometeu que a vida dos filhos de Deus vão permanecer para sempre. A vida hoje, a alma, está atrelada a esse corpo de carne. Mas no paraíso ela vai seguir viva, porém atrelada a um corpo de glória, um corpo perfeito, sem defeitos, sem dor, sem doenças, sem envelhecimento, perfeito. Mas o ponto aqui é a alma. Ela está viva hoje neste corpo, mas esse corpo vai voltar para o pó. E essa alma, que é a nossa vida, o nosso eu, a nossa personalidade, ela vai seguir. Veja só a promessa que Jesus fez. João 12, 25, nova versão internacional. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Aqui, gente, amar a vida é no sentido de você colocar a vida carnal acima das coisas de Deus, entende? A pessoa amar mais os prazeres dessa vida, aqui é nesse sentido, tá? Certa vez nós lemos essa passagem e alguns irmãos ficaram preocupados. Poxa, irmão Cristiano, mas eu amo a minha vida aqui. Mas veja, gente, amar a vida aqui é no sentido de você se envolver com as coisas carnais dessa vida, você ter pensamentos apenas carnais, você pensar apenas em coisas materiais. Veja, isso é para quem é da perdição. A má semente, o filho da perdição, é que tem essa índole de amar mais coisas carnais, coisas materiais, só pensa em coisa material, só pensa em carnalidade, entende? A perdição é assim. Então, este é o sentido de amar a vida aqui. Tá? Mas isso é, repito, para quem é da perdição, que já tem essa índole má. Então, aquele que ama a sua vida, a perderá. Por quê? Porque é da perdição mesmo. Entende? Ele só tem pensamentos para essa vida, ele não pensa em coisas espirituais. Muito bem. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, olha só, gente, está sublinhado na tela aí, a sua vida neste mundo. E mais uma vez, odiar a vida nesse sentido. Não é você se odiar, é você odiar, ter ódio da vida que você vive. O sentido aqui é você odiar as coisas puramente mundanas. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo. Perceberam então, né? Está sublinhado na tela aí. A sua vida neste mundo. É a vida atual. É a vida que vivemos aqui agora. Olha o que Jesus prometeu. Aquele que odiar a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Olha o detalhe. A sua vida neste mundo que você está vivendo agora com a sua alma vai ser conservada para a vida eterna. Por isso que o tema de hoje é esse. A nossa vida, ela já é eterna. Primeiro por quê? Porque nós já nascemos depois da obra consumada. Você já nasceu depois da vinda do reino. Já nasceu com tudo concluído e com as promessas já todas entregues. A herança já foi toda liberada por Deus. Então, quando você nasceu, eu nasci, minha esposa, nós que somos filhos eleitos do Pai, já nascemos com a vida eterna. Como costumamos dizer aqui, já nascemos em condição de vida eterna. Aqueles irmãos, antes da segunda vinda, antes do ano 70, eles não estavam em condição de vida eterna ainda. Como eu falei no início, eles estavam ainda à mercê da morte. Eles estavam ainda à mercê do Hades. Então, eles estavam, por assim dizer, em condição de morte. Vocês percebem a diferença? Antes da segunda vinda, condição de morte. Somente Jesus havia vencido a morte ainda. Ele havia vencido somente para ele.
né? Então houve a transição, e aí no ano 70, na vinda do reino, ele venceu a morte definitivamente para todos os filhos de Deus. A partir dali, todos passaram a estar em condição de vida, todos os filhos, todos os eleitos. Então vocês perceberam o que nós acabamos de ler? Aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Vida eterna é isso. É você estar vivendo hoje e você seguir vivo após o corpo voltar para o pó. Então houve, gente, por assim dizer, essa separação, né? Veja, mais uma vez, durante o tempo em que a morte estava em vigor, a alma estava atrelada ao corpo material e ela morria junto com esse corpo. Biologicamente o corpo acabava, né? Morria, ia para o pó, e a alma ficava presa na morte. Só que Jesus, dando a vida eterna, né, uma vez que ele deu a vida eterna, ele, por assim dizer, separou a alma do corpo. Percebe? Ou seja, a alma está atrelada ao nosso corpo atual? Sim. Só que esse corpo vai para o pó, que é o lugar dele, mas a alma vai seguir viva. Porque a vida eterna já foi concedida. E é, mais uma vez, esta vida seguir na eternidade. Você acabou de ler comigo, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo. Então está falando da vida hoje atual, a conservará para a vida eterna. É a promessa de Deus. Quando Jesus disse jamais perecerão, ele estava falando disso. Olha, vocês estão vivos hoje e vocês vão continuar vivos. E nós vivemos, inclusive, essa promessa plenamente, porque nós nunca estivemos em condição de morte. Que maravilha, né? Então, abençoados, houve a salvação prometida antes da fundação do mundo. E a experiência, claro, da igreja primitiva para nós hoje é bem diferente, né? Como acabamos de falar agora há pouco, a igreja primitiva ainda estava em condição de morte, porque eles haviam nascido, gente, antes da cruz. Eles nasceram quando Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. O pecado estava em vigor, consequentemente a morte, maldição, a lei, que era a força do pecado, né? Tudo isso estava em vigor quando eles nasceram. Então eles nasceram naquela condição de pecadores, entende? De amaldiçoados, separados de Deus. Não havia a presença do Espírito Santo habitando em nenhum filho de Deus antes da cruz. Então, a nossa experiência é muito diferente, porque a gente nasceu depois de tudo isso. Por isso que aqui nós afirmamos, e temos diversos estudos em nosso canal no YouTube, que fala sobre isso. Já nascemos imortais, já nascemos com o Espírito Santo, e por aí vai. Já nascemos no reino de Deus, porque o reino veio no ano 70, nós nascemos muito depois disso. Claro que já nascemos no reino do Senhor. Perceberam? Então a nossa experiência foi diferente. Eles foram salvos diretamente da morte, porque eles estavam naquela condição. Então eles foram resgatados, né? Todos que morreram antes da segunda vinda, suas almas estavam presas na morte. E na segunda vinda, o Senhor Jesus os resgatou da morte. Perceberam? E os ressuscitou e lhes deu a vida eterna. Nós já nascemos depois disso. Então a nossa salvação, entre aspas, foi indireta. Nós fomos salvos, por assim dizer, da possibilidade de passarmos pela morte, porque Jesus acabou com ela no ano 70. Então eles estavam em condição de morte. Nós já nascemos em condição de vida eterna. Perceberam? Nossa vida já é eterna. A vida que você vive hoje, ela vai seguir. Mas, irmão Cristiano, aqui no mundo eu tenho tristezas, aqui no mundo eu tenho angústias, aqui no mundo eu senti dor, eu tenho más lembranças. Como que isso vai estar no paraíso? Assista aos estudos sobre a alma. Você vai entender isso. O fato que eu estou apresentando hoje, o fato bíblico, é que Jesus prometeu que esta vida hoje vai seguir no paraíso. Essa é a promessa. Então, a condição de morte acabou, né? Eles nasceram antes da cruz, os irmãos da igreja primitiva, debaixo da lei, do pecado, logo eles nasceram com a morte em vigor. E como eu disse agora há pouco, mesmo depois da ressurreição de Cristo, a morte seguiu em vigor até a segunda vinda no ano 70. Observe Paulo falando sobre essa questão. 1 Coríntios 15, do 23 ao 26. Mas cada um por sua vez. Aqui Paulo está falando da ressurreição, né? Cristo o primeiro,
Depois, quando ele vier, ué, irmão Cristiano, tá vendo? Quando ele vier, então ele vai vir ainda. Mais uma vez, eles estavam antes do ano 70. Paulo está escrevendo esta carta antes da segunda vinda. Por isso que ele fala em esperança de salvação, esperança de vida eterna, porque eles estavam esperando. Tá? Então, quando ele fala quando ele vier, é porque ele viria ainda nesse tempo da carta. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, e ele já veio, os que lhe pertencem. 24. Então virá o fim, e já veio, quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Isso não é literal, tá, gente? Algumas pessoas interpretam, inclusive, deixa eu abrir um parêntese aqui. Há uma interpretação absurda aí, rolando por aí, dizendo que Jesus acabou. Não tem mais Jesus, porque ele entregou o reino ao Pai. Olha que pensamento infantil, gente. Abençoados, entenda uma coisa, não existe trindade. Não existe uma separação literal de pessoas. Ah, Jesus é uma pessoa, o Pai é outra. Não, eles são um. Jesus é o Pai. Ele se manifestou como Filho, como Messias, até a sua segunda vinda, tá? Até a segunda vinda de Cristo ainda era manifestação como Messias. Quando o reino veio, Jesus assumiu o trono eterno do Pai, porque ele é o Pai. Então, entregar o reino ao Pai é uma força de expressão. Na verdade, Jesus assumiu a sua posição de Pai, porque é o que ele sempre foi. Perceberam o ponto? Esse é o grande mistério da piedade. Só que as pessoas separam e dizem, ele entregou o reino ao Pai, Jesus acabou. Não. Gente, a palavra diz na carta aos Hebreus que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se você ouvir alguém dizer que Jesus acabou, saia disso! Está cheio de heresia sendo pregada aí em nome da graça. Ah, porque o Filho de Deus morre. Que isso? A alma salva? Não. A alma do Filho de Deus morre também. Isto é um absurdo. Absurdo. Ah, acabou Jesus, não tem mais Jesus, ele entregou o reino ao Pai. Isto é um absurdo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Hebreus capítulo 13. Perceberam? Então não caiam nessas falácias, gente. Entregar o reino ao Pai é uma força de expressão. Na verdade, ele assumiu o seu trono. Pelo amor de Deus. Bom, fecha parêntese. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. E foi o que ele fez. Aqui é no sentido espiritual, tá, gente? O Senhor Jesus destruiu o domínio da lei, do templo de Jerusalém, a autoridade espiritual que havia, né, daqueles sacerdotes, todo aquele mandamento da lei. O Senhor Jesus acabou com isso. Foi o fim da era da lei. O fim do mundo é isso, o fim de uma era, né? Como nós já estudamos. E que era foi essa, irmão Cristiano? A era da lei, a era do pecado, a era da morte, etc. Foi isso que Jesus acabou. Ele destruiu todo o domínio, autoridade e poder. O domínio do pecado, o domínio da lei, o domínio da morte sobre os filhos dele. Ele acabou com isso. 25 e 26. Pois é necessário que ele reine. Aqui Jesus estava reinando ainda como Messias. Quando o reino veio de fato no ano 70, Jesus assumiu o seu trono de Pai, a sua posição de Pai, Criador, porque é o que ele sempre foi. Tá? Então é necessário que ele reine, até então ele estava reinando aqui como Messias, até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Ele fez isso. E o último inimigo, olha só, a ser destruído é a morte. Então vocês podem observar que nesse período anterior ao ano 70, eles estavam ainda esperando o último inimigo morrer, que era a morte. Então eles estavam aguardando a morte da morte. O fim da morte. Perceberam? Essa era a promessa. O fim do Hades. Entenda isso, abençoado irmão, abençoada irmã. Quando o reino de Deus veio, portanto, a morte acabou. No caso, a morte da alma, né? A nossa vida é a alma. Antes da vinda do reino, quando o pó voltava para o pó, as almas iam para o Hades.
Vamos observar isso biblicamente, só para não ficar nas minhas palavras. Observe aqui Salmos 16, versículos 9 e 10. Observe o salmista falando aqui sobre a morte. E ele está falando, inclusive, é uma palavra profética, esses salmos, a respeito da ressurreição de Jesus. Observe. Porquanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha alma, também a minha carne habitará em segurança. 10. Pois não deixarás a minha alma no Sheol. Olha só. Como eu falei, em hebraico, Sheol, no grego, Hades. É o mesmo lugar dos mortos, para onde as almas iam. Vou ler de novo. Pois não deixarás a minha alma no Sheol. Inclusive, eu não estou lendo aqui a Nova Versão Internacional, que eu gosto bastante, mas nesse caso não estou lendo, porque a Nova Versão Internacional ocultou a palavra alma. E no texto em grego ela aparece, tá? Tanto em grego como no hebraico. Tá? Então eu estou lendo aqui essa versão para deixar claro que está se referindo à alma. Pois não deixarás a minha alma no Sheol. Então o que ia para o Hades não era o espírito, como alguns têm pregado aí. O que ia para o Hades, para o Sheol, era a alma, ou as almas. Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A corrupção aqui tem um sentido de quando o corpo se deteriora, né? Quando morre, Jesus não passou por isso. Essa é a promessa aqui, né? Ele saiu da tumba antes que ele entrasse em decomposição. Agora veja essa mesma passagem citada por Pedro em Atos capítulo 2, versículos 25 a 27. Porque dele disse Davi, dele Jesus, né? Sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. 26. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança ou segurança. No caso aqui são sinônimos, né? Por que havia essa promessa de segurança? Porque havia a promessa, primeiro, de que a alma não ficaria presa na morte. Essa é a promessa. Né? E de que o corpo também não entraria em decomposição. Por isso que essa promessa, essa palavra, a minha carne há de repousar em esperança, 27. Pois, olha só, não deixarás a minha alma no Hades. Perceberam? Grego Hades, hebraico Sheol, mesmo lugar. Não deixarás a minha alma, a minha vida. A alma é vida. Nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E foi o que aconteceu com Jesus. Então, a ressurreição do ano 70 retirou as almas, não espíritos. Os espíritos já estavam com Deus. Lá em Eclesiastes você lê, desde antes da cruz, o pó morria, o espírito voltava para Deus. Consequentemente, as almas iam para o Hades, ou inferno, né? Perceberam? Que era o lugar dos mortos. No caso, os filhos da salvação, então, foram retirados para a glória eterna, para a vida eterna no paraíso. Aquela palavra, né? Vinde benditos de meu Pai para a vida eterna, né? Que Jesus falou ali no dia do juízo que ele faria isso, né? Olha, alguns viriam, olha, Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Ele fala, olha, nunca vos conheci. E aí você se lembra do que ele falou, que nós lemos agora há pouco, né? As minhas ovelhas eu conheço. Não é lindo isso, né? As minhas ovelhas, os meus eleitos, eu conheço. Aliás, eu conheço desde antes da fundação do mundo. Agora, vocês são da perdição. Não conheço vocês. Ah, mas nós fizemos, acontecemos. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Né? E os filhos da salvação? Que palavra que eles ouviram? Vinde benditos de meu Pai. Foram as almas, queridos, que foram retiradas da morte, né? Da morte, e passaram a viver a promessa da vida eterna. E nós, veja, nós nunca seremos retirados da morte, porque essa possibilidade de morrer para nós hoje não existe. A morte acabou no ano 70. Então, quando o seu corpo morre, é só o corpo, é só o pó, é só a vestimenta, é o invólucro que vai para a terra. Mas você seguirá vivo. Essa é a promessa. A vida que você vive hoje, ela vai seguir na eternidade. Você leu comigo claramente isso. Então, irmão Cristiano, a minha alma vai para o Hades? Não, acabou isso.
A morte acabou. Hades, inferno, morte são sinônimos. Isto acabou. Jesus já venceu completamente a morte. Então, a vida eterna na alma é sinônimo de salvação. Aqueles irmãos que viveram a morte, eles foram resgatados e salvos diretamente dela. Nós fomos salvos indiretamente. Fomos salvos, já nascemos salvos da possibilidade de passarmos pela morte, porque ela acabou no ano 70. Então, eu posso dizer que nós já nascemos em condição de vida eterna. A nossa vida hoje, esta vida aqui que você está vivendo, já é eterna. O que difere são as condições. Hoje você vive um corpo adâmico, um corpo ainda corruptível. Perceberam? É a diferença. Quando este corpo voltar para o pó, no tempo certo, no tempo de Deus, você vai assumir um corpo de glória, a sua alma, juntamente com o seu espírito. Então a condição vai mudar. Hoje você habita em um corpo de carne, material, um corpo de imundície. Na eternidade, um corpo perfeito. Porém, a sua vida, que é a alma, já é eterna. Eu quero encerrar com 1 de Coríntios 15. Nós vamos ler do 52 até o 54, tá? Veja bem, recapitulando. Quem estava morto até o ano 70, ressuscitou nesse fatídico ano, na vinda do reino de Deus. Quem estava vivo naquela época e se manteve vivo depois do ano 70, foi revestido de imortalidade. E nós já nascemos imortais. Percebeu a diferença? Vamos lá, contexto temporal, hein? Eu sempre falo disso aqui. Antes da cruz e antes do ano 70, todos que morriam iam para o Hades. Ressuscitaram no ano 70. Irmão Cristiano, e os filhos de Deus que estavam vivos biologicamente no ano 70? Se mantiveram vivos e foram revestidos de mortalidade. Ou seja, passaram a não estar mais em condição de morte. E nós que nascemos depois, já nascemos fora da condição de morte. Já nascemos em condição de vida eterna. Vamos ler então 1 de Coríntios 15, do 52 ao 54. Note que tudo que eu vou ler agora já se consumou, tá? Mais uma vez, eles estavam antes de 70. Tá bom? Então tem que ter isso em mente, contexto temporal. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, quem estivesse vivo na segunda vinda de Cristo seria transformado para a condição de vida, seria revestido de imortalidade. No caso, as almas, tá? Não o corpo biológico. O corpo biológico é pó, sempre foi pó. Mas a alma seria revestida de imortalidade. 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá, já se cumpriu, a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aqui ainda estava profeticamente, né? Paulo estava falando profeticamente, ainda iria acontecer. Nós já vivemos esta realidade. A morte já foi destruída pela vitória. Que mensagem, que revelação, meu irmão. Como que alguém pode negar uma verdade dessa, né? Algumas pessoas ouvem e ainda falam mal, chamam de heresia, ainda amaldiçoam uma palavra maravilhosa dessa. Isso sim é boa notícia, né? Para quem não sabe, a palavra evangelho significa isso, boas novas, boa notícia. Quer notícia melhor do que essa? Você não verá a morte porque ela já acabou? A sua vida atual já é eterna? Não tem notícia melhor do que essa. Então creia, viva isso, descanse nessa palavra. Entende? Não tenha medo da eternidade, não tenha medo do futuro. O Senhor já habita em nós. Nós somos um espírito com Ele. O Senhor Deus é tudo em todos. Já nos deu, aliás, já nascemos, né, com a vitória sobre a morte. A vitória concluída. Então, a nossa vida que vivemos hoje
como Jesus prometeu, ela seguirá na eternidade. A nossa vida hoje já é eterna. E toda honra e toda glória sejam dadas ao Senhor Jesus Cristo por isso. Glórias a Deus. Amém.